queridos irmãos. Estamos hoje com a aula de número 9, que é características de um discípulo de Jesus. Que Deus esteja nos abençoando e o Espírito Santo nos esteja capacitando por mais essa aula. Uma das últimas coisas que Jesus Cristo disse, e está registrado em nossas Bíblias, em Mateus 28, capítulo 28, versículos de 18 a 20. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembram disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Logo depois disso, acontece a ascensão de Jesus ao céu. Assim ele pede aos seus discípulos que continuem a obra que ele começou. Este será o dia até o fim que ele voltará, para julgar o mundo e reunir aqueles que são seus discípulos, que aceitaram seu convite e que viveram a vida nova que ele concedeu pelo Espírito Santo e sua palavra. O plano do Senhor Jesus Cristo e sua ordem é para fazer discípulos, e não apenas cristãos ou membros de uma igreja, porém discípulos. O significado mais simples de discípulo é aluno ou seguidor. Sócrates teve discípulos, João Batista teve discípulos, Albert Einstein teve discípulos. Mas seria só isso que Jesus queria dizer quando usava o termo discípulo? Não. Jesus Cristo desejava formar discípulos em todo o mundo. Estejam prontos e serão mais do que meros adeptos. Ele nos chama a fazermos outros discípulos a partir do nosso testemunho de vida, a partir do amor e do acontecimento do entendimento da vontade de Deus. Então, o que é ser um discípulo de Jesus? Podemos responder esta pergunta de diversas formas, mas para encontrar a resposta correta, precisamos recorrer à palavra de Deus. O discípulo de Jesus é alguém que procura viver com Ele, com mesmas atitudes e palavras. O discípulo de Jesus é alguém que quer servi-lo em todas as circunstâncias e de todas as formas. O discípulo de Jesus quer aprender sempre mais da sua palavra através do ensino e da comunhão na igreja. O discípulo de Jesus é alguém que quer sempre obedecer o que Jesus ensinou, para não se envolver com coisas erradas, o pecado do mundo, e também para dar um bom testemunho de sua fé. Por isso, a gente não é discípulo de Jesus apenas nos domingos quando participamos dos cultos. Ser discípulo de Jesus é reconhecer que pertencemos ao Senhor Jesus e que agora levamos sobre nós o nome de cristão. Isso deve ser feito com o compromisso e responsabilidade de uma maneira autêntica. Ou seja, não adianta nada dizer que somos cristãos e não cumprirmos com o que Jesus nos ensinou. A alegria e a paz e o amor de Jesus é derramado sobre aquele que o busca e deixa transformar pela sua palavra. Pense bem, você é um autêntico discípulo de Jesus? Leia depois o texto de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33, onde Jesus explica que devemos colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Posso saber se sou ou não um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Existem diversas formas de sabermos. Por exemplo, primeiro, obediência. A obediência de Jesus Cristo é a marca do cristão. Através da obediência, provamos o nosso amor por Deus. Lemos em João, capítulo 14, versículo 15:
Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Segundo, leitura da palavra de Deus. Precisamos estar bem alimentados da palavra de Deus para poder crescer na fé e no conhecimento. Através da leitura da palavra, se comunique conosco. Lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Oração. O verdadeiro discípulo de Jesus segue o exemplo do Mestre, que orava constantemente. Através da oração, nos comunicamos com Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, recebemos a orientação: orem sempre. Quarto item: comunhão com os outros cristãos. Se permanecermos sozinho e isolado, o cristão acaba enfraquecendo. Precisamos da comunhão com outros discípulos, assim como precisamos respirar para viver. Lemos em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não abandonemos, como alguns que estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e mais agora que vocês veem que o dia da volta de Jesus está chegando. Quinto, amor. O discípulo de Jesus demonstra seu amor no desprendimento e na superação do egoísmo. O discípulo de Jesus aprende a não olhar para só a si mesmo, mas para as necessidades concretas do próximo. Podemos fazer e ser grandes coisas, mas se o amor não estiver presente, seremos as pessoas mais infelizes da face da terra. O próprio Jesus nos ensinou em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Eu lhes dou esse novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Sexto item: testemunho. O verdadeiro discípulo quer ajudar outras pessoas também a encontrar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, com notícias tão boas para contar adiante. Como poderíamos ficar calados? Jesus disse: e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que somos meus discípulos. João, capítulo 15, versículo 8. Quando o verdadeiro autêntico discípulo de Jesus coloca-se esses princípios em prática, imediatamente surgem os frutos. Esses frutos são os frutos do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 22. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas. Primeira pergunta: qual a ordem que encontramos em Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20? Segunda pergunta: qual a promessa que encontramos em Mateus, capítulo 28, 19 a 20? Terceira pergunta: na sua opinião, por que Jesus mandou fazer discípulos em todas as nações? Quarta pergunta: como podemos saber se somos de fato discípulos de Jesus?
Quinta pergunta: como podemos conhecer mais sobre a vontade de Deus para as nossas vidas? Sexta pergunta: de que forma podemos demonstrar atitudes concretas de amor? Sétima pergunta: você já é um autêntico discípulo de Jesus? Por quê? Oitava pergunta: cite as principais características da igreja cristã primitiva, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Que Deus os abençoe e até a próxima aula. Amém.